ressaltada é esse ponto aqui agora. Ele começa aqui, ó, como iniciar a conversa ao chegar numa casa. Aí eu resumi os pontos aqui, ó. Então vai, ó, não polemize com religião, tá? Não se intrometer, não orar em voz alta sem o consentimento da família. Vai até o momento do convite. Cadê? Deixa eu ver aqui. Evangelismo pessoal ocasional. Evitar aqui, ó. Momento do convite. Vai até a página 73. Aí, como é que eu resumi? Coloquei isso aqui, ó. Como iniciar uma conversa, o que devo e o que não devo fazer. Mostrar-se bem-humorado, discreto, simpático e bem educado. Por quê? Se você não está com condições de se portar dessa maneira, peça licença e vá numa outra vez. Porque se você for levando toda a carga de frustração, de decepção, de raiva que você talvez passou ao longo do seu dia, você não vai produzir um bom trabalho. Você muitas das vezes vai causar um grande problema, tá certo? Porque às vezes a pessoa que está sendo evangelizada, ela, por muitas das vezes ter uma visão distorcida acerca do evangelho, acerca da igreja, ela coloca perguntas capciosas para testar, coloca muitas das vezes perguntas mal educadas para provocar uma reação. Tudo que ela quer é ver você sair, tá certo, da sua educação, você descer do seu nível, porque ela vai dizer, ó, tá vendo que você, né, ser igual a todo mundo, né, como se você não fosse, né? Tá vendo que você está tentando me apresentar Cristo, mas você está desestabilizado? Então é isso que o diabo está promovendo através da vida dela, e ela nem sabe. Mas como a gente falou no começo da aula, é uma ação no mundo espiritual. Então tem ali a própria carne, né, a carnalidade dela, a vaidade dela, muitas das vezes, tentando se mostrar melhor, superior, com mais inteligência, com mais capacidade de argumentação. E ali tem cão ali, né, tem demônio, que está lançando ideias malignas na mente dela. Olha, fala isso aqui, toca nesse ponto aqui, faz isso aqui, tá certo? Que é aí onde desestabiliza. Então você precisa estar num estado de espírito centrado. Se você estiver desestabilizado, seja franco, seja sincero, fala, não estou em condições de hoje, né? Vou ficar da outra vez, tá certo? Vou me preparar antecipadamente e vou. Agora, se você vai assim, você corre risco. Então, primeira postura, a segurança, tá certo? Mostrar-se bem-humorado, tranquilo. Bem-humorado não é que você vai contar piada, mas que você vai chegar com um ar de tranquilidade, de paz, para transmitir essa paz para ela também. Como o Cristo falou para os apóstolos, os discípulos que ele enviou. Quando chegar numa casa, saudai-a com a paz. E se a casa for digna, a paz virá sobre ela. Que é onde entra. Você chega na situação para você, aonde pisa, trazer a paz de Cristo onde você está, né? E assim estabelecer esse ambiente. Mas se você não está, não vai dar certo. Não polemize sobre religião. A prioridade deve ser Jesus, acima de igrejas e religiões, o Salvador. Que é onde entra sempre aquela questão da rotulação. Então o que você é? Ah, sou crente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Instituto 34, Pinheiros, e por aí vai, toda a rotulação. Então a pessoa já vai partir para aquela. Ah, não, eu sou católico. Não, eu sou umbandista. Não, eu sou espírita. Que aí ele fica na casinha dele e você fica na sua casinha. É isso que ele está tentando fazer. Fique no seu quadrado que eu fique no meu. Ele está fechando a porta para você. E aí o que você vai fazer? Você não está ali para representar o Ministério do Belém, José Wellington, Igreja de Pinheiros, nada disso. Você está ali para apresentar Cristo, o único Salvador de toda a humanidade. Não interessa se você é espírita, se você é satanista, a salvação é só através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que é aí onde você está quebrando essas barreiras, né, dessas rotulações. E você está mostrando Cristo. E aí, se ela tenta puxar você de novo para essas... Ah, mas teve a desavença de não sei quem, teve escândalo de não sei aonde. Fala, eu não estou aqui para pregar a placa de igreja. Eu não estou aqui para pregar em nome de fulano de tal. Eu estou aqui para pregar Cristo, o único Salvador. Eu sirvo a Cristo. Eu só salvo por Cristo e não por igreja. Tá certo? Então, eu congrego na igreja porque sou salvo. Eu não sou salvo porque congrego. E aí, primeiro, a salvação em Cristo. Se você aceitar Cristo como Salvador, você também vai buscar congregar numa igreja. Mas primeiro tem que aceitar Cristo. Aí você direciona tudo sempre para Cristo.
Evitar a expressão eu acho, que aí quebra totalmente aquela postura, né, de certeza do que você está fazendo. É como você chega num médico, pedir um diagnóstico, né, sobre uma coisa muito grave, que vai precisar passar por uma cirurgia. Aí o médico eu acho que você precisa passar por uma cirurgia, amputar a perna, alguma coisa assim. Eu falo, opa, como assim? Eu vou passar por uma amputação e você acha que é necessário? Você não tem certeza? Então aí você vai consultar 2, 3, 10 médicos para você saber se aquilo faz sentido ou não. Porque em cima de achismo, assim também meu irmão. A pessoa vai aceitar a Cristo como seu Salvador, abandonar a sua antiga fé, abandonar seus falsos deuses. Em cima de achismo, em cima do que um acha, outro acha. Por isso que no evangelismo você tem que ser muito esperto, no sentido de você não se deixar levar pelas perguntas capciosas. A pessoa tenta às vezes levar a discussão para debate científico, de evolucionismo, de certas linhas políticas, materialistas, marxistas, existencialistas e por aí vai. O cara às vezes vai tentando, sabe, conversar miolo de garrafa para tentar te confundir. E aí você tem que ter essa habilidade, ter essa segurança de deixar isso de lado. Falar, olha, não vim discutir sobre isso, tá certo? Se o senhor é adepto dessas ideias filosóficas, não estou aqui para tratar disso. Eu estou aqui para falar acerca de salvação na pessoa bendita de Cristo. E aí, se ele, de fato, não vai abrir qualquer possibilidade de evangelismo, ele vai fechar a porta na hora. Ele vai dizer, não, é sobre isso, não quero saber. Então, aí foi a liberdade dele. Mas você não se deixou levar. Por quê? Se você começar a dar corda, ele vai começar, às vezes o cara ele já é assim, especialista nessa área, vai começar com um monte de falácia. Falácias que às vezes você não vai conseguir derrubar, porque não é a sua área. Você não sabe sobre isso. Então se você se deixar levar para isso, né, você vai acabar sendo envolvido, sendo enrolado. Então o que você faz? Você corta. Eu não vim falar de Marx, eu não vim falar desse tipo de evolucionismo, qualquer coisa dessa. O que me importa aqui é falar acerca de Cristo. É o único e suficiente Salvador. Se você é evolucionista, marxista, é problema seu. Você precisa aceitar a Cristo para ser salvo. Então aí você está trazendo a coisa para o ponto certo e não se deixando arrastar, não se deixando levar. Porque se você se deixar levar, chega um ponto que você vai ter que falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque você não tem certeza acerca dessas coisas. Não critique objetos de culto presente, isso aqui é básico, né? Então não se distrair. Então você vê, ele falou de objeto de culto, mas às vezes isso nem é o mais grave, que acerca disso as pessoas até já estão vacinadas. Mas você vai evangelizar uma pessoa, às vezes a pessoa tem um monte de argola, tem um monte de tatuagem, a pessoa às vezes tem uns trejeitos estranhos, tá certo? E o que acontece? Tudo isso é periférico. Tudo isso é periférico, tudo isso é penduricário que o diabo acrescenta sobre uma vida que já tem fase de pecado. Então ele vai acumulando essas coisas para destruir mesmo, né? Para descaracterizar, para destruir a imagem de Deus. Por quê? Ele sabe que ele já perdeu e que ele está condenado. Então o que ele faz? Tudo que ele tem é esse ódio constante, tá certo? De tentar destruir em qualquer lugar que ele encontre, ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Então o que acontece? Você não deve se deixar distrair por essas coisas, tem que ir direto. É como um irmão lá da nossa igreja que era solteiro e era muito envolvido com o evangelismo e saiu com um grupo de evangelismo, tá certo? Com alguns pastores mais experientes já, e foi fazer evangelismo aonde? Cidade universitária à noite. O que você acha que ele encontra lá? Então, aí, claro, foi um choque para ele no primeiro momento. Mas ele precisava passar por isso e ainda bem que ele estava num grupo de pessoas maduras, que sabiam na hora, a situação via que a situação ia ficar difícil, saía fora, evitava, ou conseguia uma oportunidade, abordava, evangelizava, trazia a pessoa de canto. Se você abordar uma situação dessa de grupo, geralmente você perde. Tem que pegar uma situação onde a pessoa esteja isolada, você vai lá, comunica com ela, tá certo? E aí, se ela der abertura, você vai falando mais acerca do evangelho, até se ela aceitar, você faz uma oração para aceitar Cristo ali. E aí vai encaminhar ela para uma visita, né, à igreja. Mas quando você tenta uma abordagem, às vezes o pessoal cerca para tentar te intimidar. Você tem que ter a sabedoria de sair daquele momento, sair daquela situação de risco. Então, uma situação dessa aí, foi evangelizar, estava fazendo certo, tentando evangelizar. Quando ele vai tentar abordar, né, a moça, o que a moça faz? Ela pega e abre o roupão.
para ele, né, mostrando lá a sua nudez. Claro, causou um constrangimento nele, mas ele se manteve firme. Falou, ó, desculpa, mas não dá para dialogar com você dessa maneira. Então, partiu, entendeu que ela não quer saber de evangelho, queria saber de cliente, queria saber de conseguir, ela que estava tentando ganhar ele para a atividade econômica dela, né? Mas aí ele estava firme, estava seguro do que estava fazendo, então saiu fora, né? Se juntou ao grupo e tchau. Agora, se o cara está isolado, tentando dar uma de bonzão, fazer sua marca, né? Criar seu nome, é uma situação em que facilmente ele é envolvido ali. Daqui a pouco, se ele tentar às vezes resistir, ele é espancado, tá certo? Ele é humilhado. Por quê? Imprudência. Imprudência, colocando em risco desnecessário. Agora, em grupo, já causa uma certa intimidação. A pessoa às vezes tenta, mas o grupo já seca e fala, não, tudo bem, ok, vamos embora. Pronto, acabou. Então é isso que acontece. Tá certo? Agora, desde que a pessoa tenha esses cuidados, essa precaução. Não ore em voz alta, sem consentimento. Isso aqui é básico. Tudo que vai ser feito, você vai chegar até a pessoa, identificação, meu nome é tal, posso falar com você, posso orar por você, você quer receber uma oração, você quer colocar seu nome no caderno de oração da igreja, posso te entregar uma água, posso te entregar um lanche, porque se você tenta fazer isso sem esse feedback, parece que você está falando com um animal, tá certo? Com um ser irracional, com o qual você manipula. Então a pessoa, mesmo que ela está na sarjeta, quando você chega para ela e a respeita, você está ganhando ela de uma forma extraordinária, está fazendo algo que ao longo de todo o dia ninguém fez, que as pessoas às vezes tratam ela como se fosse um ser inexistente, né? E aí chega você até ela com respeito, de forma educada, tratando ela com respeito, pedindo o seu consentimento, tá? Para uma oração, até para a entrega de alguma coisa, para o benefício dela. Tudo isso é uma valorização. E aí, geralmente, com uma atitude dessa, você consegue abertura. Não se demorar muito na visita, e aí está trazendo aqui para o enfoque da visita, por mais que o assunto seja bom, por mais que seja interessante, por mais que a pessoa se mostre com aceitação, né, com abertura, se mostre interessada, vai ser muito mais eficaz se você fizer uma visita curta. Tá? Porque às vezes a pessoa está ali num pequeno grupo, a maioria está gostando do que está acontecendo e até queria que prolongasse mais, mas sempre tem alguém que não está muito contente, não está muito satisfeito, não está muito feliz, tá certo? E é o que acontece, quando você sai, você não tem como controlar o que será dito sobre a visita, então às vezes fica alguém ali envenenando, fala, mas eles vão vir aqui de novo, vocês viram o tempo que eles tomaram? Atrapalhou nossa rotina, atrapalhou nossas coisas. E aí quando às vezes a porta se fecha por você por uma imprudência dessa. Sendo que se você vai, realiza o trabalho de evangelismo, tá certo? Com cuidado, sem excessos, perguntando, solicitando aquilo que você vai fazer, né? Posso orar? Posso entregar a palavra de Deus para você, né? E direto, objetivo, acerca de salvação, acerca de Cristo, tá ok? E aí encerra e sai, você deixa a vontade deles de receber mais uma. Você deixa a vontade deles de receber um ensino um pouco maior. E também a vontade de participar, de ir até o templo. E aí você cria ali uma abertura, né? Uma aceitação. Não demorar na visita. Evitar estar mal trajado. É uma questão básica, né? A imagem que você passa da igreja. Evitar expressões negativas. Então você tem diversas expressões aí que podem causar, vamos dizer assim, um constrangimento, uma não aceitação, principalmente uma depreciação. Uma coisa é falar sobre o pecado que atinge toda a humanidade, o pecado do qual nós fomos salvos por Cristo Jesus. Outra coisa é chamar a pessoa de cachaceira, chamar a pessoa de fumante, de caipora, porque ela fuma muito, né? Ou dizer que ela está maltrapilha, ou dizer que ela está fedendo. Então, quando você coloca essas colocações dessa forma, você está atingindo a pessoa em si, não o pecado. Você não está ofertando para ela uma conscientização acerca do seu estado de pecador para uma salvação em Cristo Jesus. Você está destruindo ela como pessoa. E aí onde entra, né? Você está abordando um homossexual, obviamente que não vai ser o momento de você criticar os trejeitos dele, as roupas nas quais ele está vestido, o comportamento que ele apresenta. Não é o momento. É o momento de falar com aquela alma que está perdida e trazer ele para Cristo Jesus. Porque uma vez que o Evangelho entrar nele,
ele mesmo vai buscar agora uma mudança de vida, uma transformação. E ele vai dar abertura para que você instrua ele sobre o que ele precisa fazer. Né? Como o carcereiro, o que eu preciso fazer? Essa é a frase que você precisa ouvir. Quando a pessoa abriu o coração para o Evangelho, aí ela quer saber o que ela precisa fazer. E aí quando ela fala isso, ela deu a chave para você entrar na casa dela e trazer uma reforma, uma transformação. Tá ok? Mas enquanto ela não entregar essa chave, se você tentar fazer, você vai estar forçando a barra. É onde você pode conseguir com isso uma grande desavença. Se não, um processo. Evitar expressões negativas, como eu coloquei, evitar distração, tá? Em relação a você acabar tendo a atenção tomada, pode falar. A questão de se você for fazer uma visita lá e o pessoal quiser dar um lanche lá, você na hora da... Essas situações são arriscadas, viu? São bem arriscadas. Eu aconselho, se você conseguir se livrar, é melhor. É melhor. Sentar, não, é por isso que a visita tem que ser curta. Se a visita se prolonga, vira um café, vira um almoço, vira um... Você não sabe, meu irmão, com quem você está lidando. Você não sabe. Por exemplo, você pode colocar a situação, não, a gente vem em jejum, a gente vai entregar. Vai voltar para a igreja para orar, para entregar ainda. Então me perdoe. De uma outra vez a gente vem e toma um café com vocês. Mas o que acontece? Num primeiro momento, você não sabe com quem você está lidando. Então, o camarão que dorme é onda leva, meu irmão. Se você for bobão, né, se você for... Né, a Bíblia Sagrada, ela nunca apoia o tolo, né? Então tem pessoas que, infelizmente, são tolas. Elas, assim, se colocam nas situações de maiores riscos. Então tem situações em que não tem como você escapar. Já teve situações de missionário que falou, evangelizando nas favelas, na comunidade, a pessoa assim, num barraco, sabe, de madeira, onde ela não tinha nem para ela. E ela tentou fazer um agrado, fazer um café lá do jeito que deu, um copo lá, não disse. E o cara pegava e sentia assim, o cheiro de outras comidas na qual o negócio estava imerso na pia. E a pessoa tirou, lavou de um jeito que deu, fez o café lá. E ele falou, olha, eu tenho que jogar para dentro. Por quê? Porque senão, se eu rejeitar, eu vou perder uma alma por causa do meu nojo dessa situação. Então ele se impôs essa situação. Por quê? Por amor àquela alma que estava ali. Agora, são situações que se você puder evitar, é um ganho. Né? E aí, até a questão de você colocar da maneira certa. Não, a gente não quer ser incômodo, tá certo? A gente ainda vai voltar para a igreja para entregar uma consagração, então me perdoem. Mas em outro momento a gente volta, a gente toma um café com vocês. Tem gente que persiste você ir comer. Ah, não, quer um suquinho aí, quer um bolinho aí, quer... Geralmente a gente acredita que a pessoa está sendo agradável. Né? Agora, a gente não sabe, né? Questão de sentar, né? Não, vai ficar exatamente. Bom. Não, senta aí, puxa a cadeira e vai. Eu sei. Começa agora, a falar de Jesus, tem misericórdia, tem que cortar isso aqui. Exatamente, porque você vê às vezes que é coisa que não vai dar em nada. Que é assim. E aí ele até conclui aqui, evitar debates, que é exatamente isso aí. A pessoa às vezes ela quer te arrastar para te falar um monte de coisas que não vai chegar em lugar nenhum. Então, é isso que é interessante. Você só uma pessoa tola responde a todas as perguntas que são feitas. Então, quando a pessoa faz uma pergunta, você não é obrigado a responder dentro daquilo que ela te perguntou. Como muitas das vezes o Senhor Jesus foi interrogado com perguntas capciosas, e o que ele fazia? Ele devolvia com uma outra pergunta. Por exemplo, né? Com que autoridade fazia isso? E aí o que ele falou para os fariseus? Muito bem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isso, se vocês me responderem se o batismo de João era dos homens ou de Deus. Por que ele colocou essa situação? Porque o momento que estava ali, você tinha Jesus pregando para a multidão. A multidão estava em volta. Aquela multidão, o Senhor Jesus sabia que aquele povo que estava ali já tinha frequentado o batismo de João. E tinha João como profeta de Deus, como Elias que havia de vir. Os fariseus detestavam o batismo de João. Por quê? Porque era a situação do chamado as mikvah, ou mikvot, que eram os tanques de purificação. Que os fariseus promoviam lá aquela purificação, era um ritual, tá certo, deles. E quem estava indo no batismo de João não estava mais indo no deles. Que no deles era a questão de ritualística, de purificação. E na questão de João era um batismo para a salvação, né, para se livrar, sepultar os seus pecados e
seguir agora Cristo como Messias. Então as pessoas que estavam se envolvendo com o batismo de João desprezavam aqueles atos, né, de purificação que os fariseus promoviam. Então Jesus colocou eles numa sinuca de bico, né? Uma situação ali na qual, se eles dizem que é de Deus, Cristo já dá o checkmate. Fala, então por que vocês não creram? Se ele era de Deus, tá certo? Se eles dizem é dos homens, eles temiam a multidão. Então tinha ali uma situação na qual Jesus se livrou. Porque se Jesus ele prontamente vai dizer que o ministério dele é de Deus, os fariseus iam começar a tentar pressionar ele como acusação de blasfêmia. Falar, você não é sacerdote, você não tem esse respaldo, você não tem essa autoridade, então você não tem autorização para fazer isso. Iam querer qualificá-lo como um blasfemo, como um herege, tá certo? E aí Jesus o que fez? Devolveu para eles o problema. Assim, muitas das vezes, a situação na qual a pessoa quer te envolver em um monte de debates, você, que na verdade tem que se livrar desse tipo de laço, de situação, e trazer ele para dentro da sua temática, da sua abordagem. Fala, não, realmente, tem esse problema aí do Lula, do PT, de Bolsonaro, realmente, mas o que importa é o seguinte, só Jesus Cristo salva, viu? Acabou. E deixa ele com o problema dele de PT, de Bolsonaro, de não sei o quê. Isso não leva a pessoa para o céu. Isso é uma questão política, humana, local e temporária, tá ok? Então você, em vez de se deixar arrastar para isso e tentar fazer uma defesa política, não, porque o governo Bolsonaro isso e o governo Lula, pronto. Se você entrar nessa, meu irmão, você perdeu seu evangelismo. Você vai ganhar um debate ali, vai gastar sua vida todinha e não vai resolver. Não entre nisso. Momento do convite, que é a questão da pessoa abrir o coração para o evangelismo, você vai fazer o arremate. Então você não pode deixar em aberto. A pessoa, uma vez que ela deu ouvidos a você, ela está ouvindo a mensagem de evangelismo, tem que conduzi-la para a aceitação a Cristo. Fala, olha, você pode ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, se você aceitar Ele como seu Salvador. Quer aceitar Jesus agora? E eu faço uma oração por você, se você deixar, e você vai lá na igreja, a gente vai receber você com a maior alegria, e a pessoa vai ser colocada diante de uma decisão. E aí quando é colocada, muitas das vezes ela aceita. Às vezes até na rua. Não, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Pronto, aí a partir dali, abre-se uma oportunidade de transformação. Abre-se uma oportunidade e você fala, olha, agora você aceitou Jesus, agora tem um caminho pela frente. Você tem que ir até a igreja para você ser melhor instruído, para você passar pelo batismo, para você estar em comunhão com Cristo. E aí a pessoa se sente comprometida agora, a partir da decisão tomada. Então muitas pessoas vieram para Cristo através disso aí, através de um evangelismo que teve um arremate bem feito, onde a pessoa aceitou Jesus até na rua. E aí quando vai na igreja, às vezes ela vai na igreja e aceita Jesus de novo, não tem problema. Por quê? Ela já manifestou a aceitação ali, na igreja ela quer uma confirmação, quer aceitar Jesus diante das pessoas. E aí é onde vai iniciar-se um processo ali. Evangelismo pessoal e ocasional, dá ok? Deixa eu ver o tempo aqui. Beleza, vai dar 9. Evangelismo pessoal e ocasional, ele cita duas situações aqui, ó. Evangelismo em lugares menos favoráveis e mais favoráveis. Isso aqui não tem muito acerca de se falar. Trabalho, comércio, cinema e festa são lugares desfavoráveis. No trabalho não é lugar de você estar evangelizando. A pessoa foi paga para trabalhar e não para evangelizar ou ser evangelizada, né? Então, ele recebe ali não para atividades religiosas, e sim para o trabalho. O comércio, de modo geral, quem está indo está voltado para o que vai comprar. E o vendedor não quer saber de uma pessoa na loja dele distraindo as pessoas com evangelismo. Então isso se torna ofensivo, né? No cinema, então, nem se fala, né? A pessoa foi para ver um filme e você ali falando, ela vai exigir que você seja tirado dali. E festas, ele coloca também, porque as pessoas estão numa confraternização. Agora, claro, não é que é uma lei. Se você está numa situação festiva, você começa a comentar algumas coisas, ou às vezes até a pessoa puxa o assunto. É a ocasião, é a oportunidade. Então você vai ali, desde que você não atrapalhe o que está sendo feito, né? Não causa ali concentre a atenção em você, porque a pessoa que está promovendo a festa, a atenção é dela, né? Um aniversário, uma comemoração, né, que a pessoa está promovendo. Então ela não quer que você tome a atenção dela. Mas se você consegue fazer aquilo discretamente, Discretamente. você ganha uma alma. Às vezes tem uns crentes que falam,
Alto, né? Esse é o problema, que a pessoa não tem, tipo aí você né, tá comedida. Falando, você tá falando aí, né? Sim. Nessa ocasião de uma festa e tal. Exatamente. Tem várias mesas. Você tá numa mesa com uma pessoa, e às vezes a pessoa mesmo sabe que você é evangélico, ela quer saber, ela quer puxar assunto. Isso. E aí, nisso você vai desenvolvendo a conversa ali, você pode chegar até a situação da pessoa aceitar Jesus ali. De forma discreta, sem atrapalhar o evento. Agora, a pessoa às vezes é exagerada. Aí a pessoa aceita Jesus, quer levantar a mão. Ó, amantíssimo Deus, esta alma que está aqui, não sei o que, não sei o que. Aí rouba a atenção da festa que está acontecendo e torna constrangedor. Agora, se você faz as coisas com mais prudência, né, você consegue desenvolver sem afetar outras que estão acontecendo. Para lugares favoráveis, ele cita residência. Se a pessoa abriu a residência dela para você, que nem Cornélio, meu irmão. Jesus revelou para Cornélio, manda buscar Pedro. No que Pedro chega, aquela casa inteira estava aberta para ele. É o melhor púlpito que você possa imaginar. Pessoas estão confortáveis, tá certo? Num lugar seguro, que é a casa delas, e estão abrindo oportunidade para você. Ah, meu irmão, ali é só você pedir para Deus te capacitar, para te usar, porque é a melhor ocasião. No táxi é aquela situação, você está pagando. Então, você pode você pode deixar levar pela conversa dele, que às vezes você pega um táxi, você não quer nem que a pessoa fale. Ou um Uber, no caso aqui hoje, né? Você às vezes queria ficar na sua, e a pessoa fica ali, puxando assunto, puxando assunto. Se a pessoa está puxando assunto para um assunto que você não quer, puxa ela para o assunto que interessa. Começa a falar acerca de Jesus. Então, eu falei aqui, teve uma vez que eu estava de pregar, eu estava querendo me concentrar na mensagem. E o cara viu, aí já, não, mas porque eu sou desviado da igreja, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi conversando. Eu falei, tudo isso que você me falou é verdade, só que o que importa é o seguinte, e a sua alma? E a sua salvação? As pessoas que fizeram isso com você, que você se desviou, já se reconciliaram, estão servindo a Deus, e quem vai para o inferno vai ser você. Então aí é onde você precisa tomar a decisão sobre o que é mais importante para a sua vida. Ficar magoado com essas pessoas ou voltar para Cristo e servir a Deus. Tá certo? E aí, não sei, né, se teve, de fato ele fez isso, mas ele pediu e ouviu. O velório é aquela coisa, as pessoas estão fragilizadas e conscientizadas, agora com respeito, né? Como o pessoal fala, um provérbio que eu gostei de ouvir. Em velório de suicida não se fala em corda. Então, por quê? A pessoa já está ali naquela sensação, aquela emotividade devido ao fato. Então você sabe, a pessoa que partiu, se é um irmão, aí você tem a plataforma certa. Por quê? Ali você aproveita o exemplo do irmão para falar que ele está na glória de Deus, está descansando no Senhor, tal. Se a pessoa, acerca de salvação e condenação, ninguém pode ter certeza, só Deus. Porque o último momento é só ela e Deus, tá? Então eu não falo sobre de pessoas que falam, fulano se salvou, fulano não salvou. Eu falo, não sei. Quem sabe é Deus. É só Deus que estava com ela no último momento para saber qual foi a sua última situação. O ladrão converso na cruz, não foi no último momento que ele aceitou a Cristo? Então pronto, meu irmão, abriu um precedente aí para diversas situações. O bom é que existe a dúvida mesmo, porque esse negócio de salvação e condenação não pertence a nós, somente a Deus. Então, você olha e fala, essa pessoa não teve uma vida correta, foi uma pessoa atrapalhada, enrolada. Então o que você vai fazer? Você tem que trabalhar pela conscientização dos outros. Fala, a gente não sabe qual é o momento em que a gente vai partir. Ele não sabia, mas foi, tá certo? A morte chegou. Da mesma forma que como chega para nós. Como o Salomão, é melhor ir à casa onde há velório do que onde há festa. Por quê? Onde há velório, ali está o destino de todos os homens. Então quando vai em festa, cada um quer se mostrar melhor que o outro. Porque um tem um carro, outro tem um carro melhor, porque vai comprar um carro melhor, porque tem uma casa não sei onde, tem casa não sei onde. E inventa coisa que ele nem tem. Para quê? Para ser melhor que o outro. Tá um querendo exibir mais ego que o outro. Agora quando vai onde há velório, as pessoas geralmente querem o que pode chamar catarse, né? Elas querem uma reconciliação. Elas querem muitas das vezes refletir acerca da vida numa outra perspectiva, olhando que existem coisas mais importantes, como por exemplo se reconciliar com seu irmão, se reconciliar com seu pai, viver de uma forma melhor, respeitar mais sua esposa, respeitar mais seus filhos. Ela é incentivada a pensar acerca disso, devido a ela ver ali o fim
de todos os homens, de todas as pessoas. Falar, o que eu vou deixar para trás? Às vezes você olha para a pessoa que morreu e vira um grande testemunho, porque às vezes você vai no velório, 2, 3 gatos pingados, por quê? Ninguém suportava aquela pessoa. E aí a pessoa fala, opa, como é que vai ser no meu? E ela começa a refletir acerca disso. E é uma boa oportunidade, é uma boa ocasião. Evangelismo pessoal e social, trabalhando com o Espírito Santo, que ele coloca aqui, ó. É possível o Espírito Santo nos usar na evangelização de uma pessoa de quem não gostamos? Só você olhar o caso de Jonas. Jonas não queria a conversão daquele povo. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Principalmente porque tinha aquela questão dos assírios, e deles estarem em ascensão, e eles serem um risco para Israel, como de fato foram. Deus usou eles como vara de punição. Então Jonas não tinha nada favorável a eles. Assim também. Você já pensou em evangelizar numa cadeia? E tem pessoas que vão, que tem essa coragem de ir lá e faz trabalho evangelístico na cadeia. E tem alguns que dizem até que tem grandes igrejas dentro da cadeia. Pessoas que estão lá, aceitam Jesus lá, dentro do processo penal, né? E ali começam a buscar Deus, começam a ler, começam a estudar e saem dali muitas das vezes já destinado para um ministério. Aceita Jesus dentro da cadeia. Agora você quer pessoas mais, vamos dizer assim, vamos colocar essa palavra, é pesada, mas essa aí, pessoas mais abjetas. Você sabe que aquela pessoa que está ali, tem uns que está ali porque roubou alguma coisa e não tem um advogado para colocar um habeas corpus e tudo mais. Mas tem gente que está ali que matou um pai de família, que tem 3, 4 filhos que ficaram sem pai, uma mulher que ficou sem um esposo, que agora sei lá qual é a situação deles, porque o direitos humanos se preocupa com bandido, não com o cidadão, né? Então geralmente eles vão tentar acolher o bandido, tadinho do bandido, como é que vai ser para ele agora? E a família, quem sabe, quem se importa? Às vezes foi destruída, tá certo? Às vezes as pessoas ali não vão aguentar aquela perda e vão se desestruturar, aquela família, tá certo? Por quê? Por causa da responsabilidade dessa pessoa que está ali. Às vezes está ali até, sei lá, uma pessoa que cometeu abusos sexuais, né? Que cometeu tantas coisas pérfidas, terríveis, e você vai levar o evangelho para elas. Olha, não foi em cima do seu amor, que eu sei que foi em cima do amor de Cristo, por causa do amor de Cristo em nós. Então você consegue amá-los por causa do amor de Cristo em você. E aí você leva o evangelho a elas, certamente não com tanta efetividade, né? E até às vezes apreensivo, porque são pessoas perigosas, mas muitas das vezes você vê ali autênticas conversões, tá certo? E aí você está levando o evangelho para alguém que você despreza, alguém que falando francamente, se morresse você não acendia uma vela. Apesar que não acende vela mesmo, né? Tem que ter evangelho. Mas se acendesse, você não acenderia para ele. Pode lá. Eu quero um, hein? Por favor. O que devemos fazer para que o Espírito Santo compartilhe conosco na evangelização? E coloca, como saber que o Espírito Santo está cooperando com o crente na evangelização do pecador? Nunca se esqueça que esse é um sertão espiritual. Interessa-te desinteressado. Ele coloca essas questões aqui. A questão do que ele está levantando, do Espírito Santo, é a forma como encaramos o evangelismo. Então é isso que ele está trabalhando aqui. Se nós estamos comprometidos com o que estamos fazendo, nós vamos entender que é imprescindível o envolvimento do Espírito Santo, e principalmente a nossa sujeição a ele. Porque triste é quando você acha que sabe das coisas, você quer fazer por si mesmo. Que aí você fala, não, isso aqui é fácil, eu sei fazer. E vai lá e começa, né, a tagarelar, conversar, tentar convencer a pessoa. Daqui a pouco a pessoa vai resistindo, você vai ficando nervoso. A pessoa fala um desaforo, você fica bravo, fala um pior ainda. Quando menos esperar, está na via de fato. Já perdeu tudo. Exatamente, que nem eu vi uma vez um evangelismo rádio. Esse irmão que zoa, né? Colocou evangelismo rádio. O cara chegou por trás, deu um mata-leão, jogou o cara no chão, falou: ou você aceita Jesus como Salvador, eu mando você pro inferno agora. E aí o cara, não, aceito. Aí foi mediante coerção, né? Então logo depois que o cara soltou, o cara voltou lá para a vida dele de pecado. Mas o que acontece? É a situação na qual, quando você entende a seriedade que está acontecendo, você sabe, é como Moisés subindo do Egito. Deus diz, vou mandar meu anjo. Mas ele disse, não. Sem a tua presença não sai daqui. Porque se manda anjo,
O anjo, meu irmão, Moisés já devia ter lá algum conhecimento sobre anjo. Se blasfemar, ele ia passar a espada sem dó. Não tem misericórdia. Ele está ali para zelar pela santidade de Deus. Então Moisés sabia que estava tirando um povo, principalmente que tinha um vulgo no meio do povo ainda, que nem era israelita. Né? Então ele queria o envolvimento direto de Deus. Quando Deus diz assim, olha, eu vou destruir esse povo, fazer outro povo a partir de você. Moisés negocia com Deus dizendo, Senhor, mas o que será feito do teu nome? Que aí vão dizer em todos os lugares que ele só tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. Olha que ousadia. Que ousadia de Moisés com Deus. Mas o que é isso? É relacionamento. Intimidade com Deus, né, que Moisés tinha. E aí, óbvio que tudo aquilo que foi colocado, Deus já sabia de antemão, né, acerca de todos os argumentos que seriam colocados. Mas Deus permitiu que isso chegasse a nós, para que nós tivéssemos esse aprendizado, né? Pode ser. Obrigado. Né? É pedagógico mesmo, é pedagógico. Pronto, aí. Os irmãos querem mais papel hoje? Não, tá. Aqui tá. Então a gente coloca nessa situação, a questão da pessoa entender que é imprescindível, né, a necessidade do Espírito Santo. Jeitos de abordar as pessoas, já caminhando para o final, ele coloca aqui, ó, dificuldades no momento da abordagem, sugestões de abordagem e pré-abordagem, tá? Abordagem propriamente dita, identificar-se e cumprimentar de modo educado, já estou colocando aqui o meu resumo, né? Usar o senso psicológico, preste atenção na pessoa para captar sua emoção. O momento de apresentar Cristo ao pecador, chame a atenção à necessidade e aos benefícios do Senhor Jesus. Acompanhamento, deve ser proposto o acompanhamento do discipulado. E início do diálogo com uma pessoa não crente. Peça oportunidade para lhe apresentar Jesus Cristo. Então eu resumi esses pontos aqui, porque ele, na verdade, já está sendo discutido ao longo do que a gente falou. Que é a questão da abordagem, o pior é iniciar o assunto. Porque é uma pessoa estranha, você não tem contato com ela. A não ser que assim, seja um conhecido seu, que você está evangelizando, então você já tem uma brecha. Você às vezes começa falando de coisas paralelas, né? Coisas que nem estão relacionadas. Aí você puxa para o evangelismo. Mas se é um estranho na rua, como a gente colocou aqui, o importante é a correta identificação, tá certo? Uma tranquilidade na sua forma, né, de se portar, uma forma de se vestir também que seja moderada, né, nada em excesso, não exagerado. Uma apresentação com educação, se colocando no campo de visão da pessoa. Nunca fazer como eu fiz, né, quando eu era adolescente, que eu corria atrás da pessoa e cheguei por trás dela. E aí tomei lá uma encarcada, porque falei, olha, você está assustando a pessoa desse jeito. A pessoa pode ter uma reação inesperada, ela pode se virar, dar um soco em você. Você está até com uma faca, alguma coisa assim. Por quê? Porque você chegou por trás dela, tá certo? Isso causa um susto, um medo, né? Então a primeira coisa, se colocar no campo de vista dela, abordar ela com um certo distanciamento, né? Pedir licença, cumprimentá-la, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, identificar-se, né? Meu nome é José Edmilson, posso falar com você um minuto? Você pode me dar um minuto de atenção? Eu quero te falar acerca de Jesus Cristo. Você já ouviu falar acerca da salvação? Onde você vai passar a eternidade? Aí você vai sentindo. Por quê? Quando você começa a falar, às vezes a pessoa pode manifestar uma certa rejeição, mas você pode contornar a situação. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Eu preciso te falar acerca disso porque foi muito importante para mim. Alguém chegou até mim para me falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Eu aceitei Ele como Salvador e eu estou muito feliz com Ele. Eu tenho certeza de salvação na pessoa bendita dEle. Ele perdoou meus pecados, Ele me livrou dos vícios, Ele mudou a minha vida. E é isso que eu quero que aconteça com você também. Que você também encontre felicidade na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí você vai sentindo, se a pessoa talvez ela relaxou um pouco, tá certo? Está te dando atenção, você consegue desenvolver. Posso fazer uma oração por você? Você aceita uma oração? Você talvez tenha um problema que você queira apresentar diante de Deus. E aí você vai buscando entradas, buscando meios, né? Buscando algum caminho por meio do qual o diálogo possa se desenvolver, para você conduzir a aceitação dela à pessoa bendita de Cristo. E aí, quando você percebe que ela está dando corda, você consegue levar ela até a aceitação. Quando você consegue que ela está... Tá, beleza, aí, não, tudo bem, então como o senhor está com pressa, posso te entregar uma literatura para você ler depois? Aí você vai lá, apresenta o folheto, a pessoa vai guardar, ou vai amassar e jogar na sua cara, não tem problema. Seu galardão será grande, tá certo? Seu galardão
naquele dia, com certeza o Senhor vai reconhecer cada situação dessa. Então, mesmo que seja agressiva, ou que seja, tá certo, desrespeitosa, né? Mas a gente não pode se intimidar com esse tipo de coisa. Dá até pra convidar, né? Aí, Sim. né? Se ela for aceitando, Dá para fazer exatamente o convite direitinho. o convite para ela estar na igreja, né? Exatamente. Participando, que ela é um convidado especial. A igreja é pertinho daqui, é fácil chegar, fica na rua Isso. tal. O senhor mora perto? Mora longe? Não, eu moro lá na Zona Leste. Ah, então nós temos igreja lá também. Né? Sim. Pode visitar, endereço tal, tem lá, o pessoal vai te receber muito bem. Não deixa de ir. E aí, com isso, você consegue direcionar ela, seja para a sua igreja, seja para a igreja que você conhece e confia, tá certo? Mas aí com isso você consegue arrematar. Você consegue. Procure uma igreja. Exatamente. Não precisa ser a nossa, mas Exatamente. procure uma igreja para congregar, para Isso aí. servir a Deus. Só recomendo, não deixe aberto não, viu? Porque ela pode cair numa igreja adventista no sétimo dia. É, Ela pode cair no salão do rei. mas é igreja, Isso. né, que tem Aí base. procura assim olha, vá numa igreja, ou se não quer a Assembleia de Deus, vá na igreja batista, vá numa igreja metodista, vá na Bola de Neve, certo? Vá numa igreja que mesmo às vezes que não tem os usos e costumes, né, mas prega evangelho, prega a Bíblia. Isso aí. Visão que é da Sim. nossa linhagem. Sim. Entendeu? Maravilha. É só essas igrejas. A igreja Assembleia de Deus, Ipiranga. Pronto, amém, Entendeu? glória a Deus. Tem só essas assim. Entendeu? Exatamente. Aí só assim, tentar, agora claro, tem tudo um jeito, né? Porque se você, no momento de evangelismo, vai querer criticar a adventista, criticar o testemunho de Jeová, já vai ser negativo. É Não, naquela não. coisa do negativo. Aí não pode. Mas cuidado só para não deixar muito aberto, para ela não correr o risco de, olha, ele falou para ir numa igreja, vamos numa igreja. Tem uma igreja ali, ó. Ah, a igreja é o quê? É messiânica. É heresia. Então quer dizer, vai ser uma perda de tempo Eu perdo tempo. de ir para lá. Mas eu sei como é que é. A gente direciona e nem sempre dá para direcionar para nossa igreja, né? Mas já é Às algo. vezes que não quer, né? Sim. Às vezes não quer ir porque por isso, por aquilo. Já teve alguma experiência que não gostou. Então, Entendeu? e não tem problema, né? Jesus não salva só na Assembleia de Deus, né? Então, Não. evangelizando a década de seitas, que é o último, eu coloquei aqui a lista, ó. Primeiro, o versículo que eu uso de base, ó. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Carta de Paulo a Tito, 3, 9 a 11. Qual é a situação de Paulo com Tito, né, o cooperador dele? Paulo, primeiro, ele iniciou o trabalho, ele abriu o trabalho na ilha de Creta, tá? Um trabalho importantíssimo, uma ilha grande do mar Egeu. E a população de Creta, ela era tida de uma certa forma tanto preconceituosa pela sociedade grega, que os tinha como pessoas preguiçosas, indolentes, pessoas difíceis de lidar. E aí Paulo alerta, né, Tito acerca dessa ponto de vista, né, acerca deles, mas ele dá orientações para trabalhar nesse lugar, estabelecendo igrejas, estabelecendo presbitérios, né, corpos de liderança local, né, e não se deixar levar por conversações infrutíferas, que é o que ele coloca aqui. Olha, acerca de hereges que aparecerem, principalmente gnósticos, que na época eram um calo no sapato da igreja, esse monte de gnóstico que havia surgido. O gnosticismo é um saco de gatos, ele é uma mistura de orientalismo, tá certo? Misticismo oriental, hindu, persa, tá? Com um pouco de filosofia grega, e entra platonismo, tal, o mundo das ideias, a metafísica, e começou a entrar também um pouco de misticismo judaico, que aí começa a falar da Sefirot, das esferas, acerca de você ir crescendo em conhecimento e passando em cada grau de elevação até chegar até Deus. Então é como um meio de autossalvação pelo conhecimento, através de você se associar a uma escola, se tornar um iniciado, e a partir daquele conhecimento místico você ir por si mesmo num grau de ascensão espiritual. Então
é um negócio complicado e é uma coisa assim muito sutil, muito atraente para pegar as pessoas. Então, geralmente, os evangelistas começavam a trabalhar e se deparavam com um camarada desse, em algum bairro, alguma vila. O que acontecia? Aí, lá vai, você ia pregar a Cristo. No que você vai pregar a Cristo, o cara começa a contra-argumentar. Não, mas eu conheço meios de salvação, que você vai por meditação, você vai mortificando sua carne, vai fazendo um ritual, tal, e recitando um mantra, e recitando essa oração, que aí o anjo tal vai te promover uma elevação. Aí você já sabe qual é o papo da pessoa, que ela vai tentar te arrastar para essa conversação infrutífera. E aí você precisa cortar. Fala, não, meu irmão, a salvação é através de uma pessoa. A pessoa chama-se Jesus Cristo. Ele que é Deus e encarnou, nasceu no corpo humano, tá certo? Como João. Por que você acha que João diz assim, ó? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Ele coloca com essa severidade exatamente para combater esses mestres gnósticos dessa enrolação. Tá certo? Dizendo que Jesus era só uma aparência de carne, que Jesus era um aion, que era uma emanação divina. Tá certo? E aí, a partir disso aí, Paulo deixou muito claro. Não dê trela. Não dê trela. Não dê tempo, não dê espaço para ele te levar nessa argumentação. Falou, olha, eu não creio em nada disso aí, a salvação é através de Cristo Jesus. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, eu estou aqui para orar por você. Se for para falar disso aí, não é do meu interesse. E aí Paulo fala, fale com ele 2 ou 3 vezes, se ele não quiser, tchau. Porque tem tantas almas querendo, sedentas de Cristo Jesus, você vai perder tempo com isso? Com contra-argumentação, debates, coisas infrutíferas? Não, meu irmão. Você não pode deixar arrastar por isso. Aí você perde às vezes você perde sua paciência, perde sua paz, é capaz de perder a sua salvação, se você, às vezes, sair do seu estado natural e partir para uma agressividade, e assim, envergonhar o nome de Cristo, às vezes, dentro de uma troca de ofensas, tá? Que pode te causar um prejuízo terrível, e nenhum ganho. Então Paulo fala, não gaste tempo com isso. Assim é colocado aqui, ó. Eles sofreram em prol da sua crença. Eu cito 2 Timóteo 3,8, sobre a resistência que Janes e Jambres ofereceram a Moisés. Eles não mostram nenhum interesse pela doutrina ortodoxa. Eu cito 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Eles são apóstatas. Eu cito Hebreus 10,38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Apóstata, ele só pode ser qualificado assim quando ele conscientemente rejeita o Evangelho. Conscientemente rejeita a Cristo. Tá ok? Esse é um apóstata. Eles são arrogantes. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Isso aí você vai encontrar de monte na Testemunha de Jeová. Que eles têm aquela coisa de dizer que o corpo governante que interpretou a partir do grego, e no grego não é assim, é assado e por aí vai, e contendas de palavras. Então, distorcendo a Bíblia, praticando exegese, incutindo na Bíblia aquilo que ela não diz, para tentar trazer confusão. E se você for gastar saliva com isso, você vai morrer seco, tá ok? Porque ele está na sua postura de resistência, e ele não quer ceder. Então você não deve, como diz Cristo, lançar pérolas aos cães, nem coisas santas aos porcos. Se ele não quer, se ele não valoriza, ele quer continuar no seu conceito, não teme, não insista. Agora também não ceda, tá certo? Ele vem argumentar, é bom você estar bem na Sagrada Escritura para contra-argumentar, manter a ortodoxia, manter a afirmação correta da fé e seguir adiante, tá certo? Porque você não tem como obrigá-lo a ser salvo. Pode falar. Qual é o principal seita de hoje em dia que nós temos aqui? Adventista, Sétimo Dia e Testemunho de Jeová. São as principais. Você vai trombar com eles para cima e para baixo. Mormon também está crescendo. E aqueles que andam de terno com a camisa branca? Mormon. E com o negócio na... Exatamente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É. A questão deles tem um calcanhar de Aquiles, que é o livro de Mormon. Muito. Inclusive, cada jovem mormon tem que prestar 2 anos de serviço missionário na vida. Eles fazem isso e pronto. Ele é enviado pela igreja, bancado, sustentado, mas ele passa 2 anos da vida dele na missão. Então as seitas, elas trabalham, viu? Elas trabalham muito. Então se você quer, inclusive esse livro aqui que eu trouxe para mencionar, ó, Manual de Apologética Cristã, vocês darem uma olhada aí,
invista nisso aí, de você conhecer os argumentos deles, tá? Conhecer a refutação, para você ficar tranquilo em relação a isso. Se vier, você já, isso aqui está errado. Você diz que o Espírito Santo é uma força ativa, mas ele é uma pessoa. Você cita lá, quando Pedro fala, mentiste a Deus e não aos homens, falando acerca do Espírito Santo de Deus. Então, Pedro, apóstolo, chama o Espírito Santo de Deus e de pessoa, porque não se mente para uma força ativa, não se mente para a energia que alimenta a lâmpada. Ela não é uma pessoa, não tem sentimento. Então, você se mantendo firme na verdade, você não tem que obrigá-lo a aceitar a verdade, você tem que expor a verdade. Se ele rejeitar, você fica em paz. Então são apóstatas, são arrogantes, eles são orgulhosos. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Eles gostam de debater, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, 1 Coríntios 3,3, apesar de eles pregarem palavras de Deus, não pregam a palavra de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que está na capa do livro de Mórmon. Está na capa do livro de Mórmon. Outro evangelho de Jesus Cristo. Você pega isso aqui, lê Gálatas 1:8 e fala, esse negócio que você está oferecendo é porcaria, é anátema. Porque Paulo disse, é outro evangelho de Jesus Cristo. E ainda que um anjo pregue outro evangelho, é anátema. Então, você ficando firme nisso aí, você consegue afirmar a sua fé, tá certo? E dar uma oportunidade a ele de arrependimento. Se ele não quiser se arrepender, irmão, é o livre-arbítrio dele. Você não tem que estar esquentando seus miolos com isso, quebrando sua cabeça com isso, tá ok? Você é chamado para proclamar, não para convencer. Quem convence é o Espírito Santo. E aí, para caminhar para o final, o resumo que eu coloquei aqui, ó. Fatores negativos na evangelização: preconceito religioso, sectarismo religioso, pressa, discussão e ofensa, que é o que você tem que evitar a qualquer custo. Então, quando você olha para essa questão do preconceito religioso, é o que é? Você tem o direito e o dever de expor a verdade, mas você não tem o direito de ofender as pessoas. Então dizer, não, porque os testemunhos de Jeová, eles são tudo um bando de burro, estúpidos. Você está ofendendo pessoas. Você não está esclarecendo para elas por que eles estão errados, tá? Então você tem que mostrar, e aí se você tiver conhecimento para isso, você vai dizer, olha, desculpe, mas vocês estão errados por causa disso, porque vocês não aceitam Jesus como Deus, vocês não aceitam a Trindade, que é uma doutrina divina, que é uma doutrina bíblica, vocês rejeitam o Espírito Santo como pessoa, que também a Sagrada Escritura prova por meio desses textos que ele é uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo apartou a Paulo e a Barnabé para a obra que os tem chamado. Como é que uma força ativa aparta alguém de alguma coisa, para alguma coisa? Então, ele não é uma força ativa, ele é uma pessoa, e vocês rejeitam ele como pessoa. Então, vocês estão errados. Vocês têm que se submeter à palavra de Deus. Então, é isso que você precisa fazer, mostrar a ele. E aí, quando você assim o faz, você está sendo sincero e não preconceituoso, que é onde você tem que estabelecer esse limite. Sectarismo religioso, ele aponta aqui a questão do sectário, a pessoa que se separa, muitas das vezes, ele se separa por N razões, N motivos. E aí, os líderes que geralmente fundam esses movimentos, eles afirmavam, né, e os continuadores continuam afirmando, que todas as igrejas apostatavam. É o que Joseph Smith falou, é o que Charles Taze Russell falou, é o que depois a mulher lá do Adventismo, a Ellen White, né, com o marido dela, eles diziam isso, que as igrejas todas apostataram. Então, essa é uma característica sectária, só ele está certo. E se você quiser saber, até a cristã do Brasil entra por esse caminho também, dizer que eles chamam a gente de primo. Aí, o que eu não sabia é que Deus tinha sobrinho. Então, eles são sobrinhos de Deus, porque a gente é filho. Então, se eles chamam a gente de primo, eles estão no caminho errado. E aí, o que acontece? Por que eles têm eles fazem essa chacota? Porque eles acham que só eles estão no caminho. Então, quando você olha para essas características, você vê o sectarismo. Você vê esse separatismo. E nesse separatismo, você vê a arrogância. E aí, o que você precisa fazer? Convencer a ele, tá certo? Aliás, convencer não. Expor a ele, porque quem convence é o Espírito, mas expor a ele com respeito de que a salvação não está numa organização.
A salvação, por exemplo, a salvação não está na Assembleia de Deus. A salvação está em Cristo, tá certo? E a igreja Assembleia de Deus é uma igreja local que serve a Cristo, por meio de seus membros, tá? A salvação não está nem na Adventista, nem na TJ, nem no Mormon, nem na Assembleia de Deus, nem na Batista. Está numa pessoa, em Cristo Jesus. Então, é isso que é o objetivo. A discussão é a questão da exposição com respeito e com firmeza, com certeza. E não se deixar levar por vãs conversações. Não se deixar levar, mas e fulano de tal, disse no livro tal, assim, assado. Falou, isso não é importante. O que é importante é a nossa salvação, e a salvação é em Cristo. Então, se você não quer ceder a salvação em Cristo, eu não tenho que gastar tempo com você. Agora, se você quiser se capacitar para isso e ir lá para o Vejam Só debater, é um direito seu. Você quer lá debater, abrir os livros, né, os compêndios, ir para o grego, para o aramaico, para o hebraico, aí você vai. Eu estou falando aqui de evangelismo. Evangelismo não é lugar para isso. Não gaste tempo com isso. Porque você fica preso ali, às vezes, 2, 3 horas com TJ e passou várias pessoas por você que precisavam ouvir do evangelho. E aquele cara vai debater com você o dia todinho e não vai aceitar Jesus. O Satanás, às vezes, cria uma estratégia dessa. Coloca um cara desse no seu encalço para roubar sua atenção e tirar você do propósito. E ainda quer entrar na sua casa, né? Exatamente. Quer ir na sua casa ainda. Ofensa é aquela coisa. Se mantenha frio. Se mantenha firme. Tudo aquilo que lançarem contra você, entregue para Cristo. Porque não é contra você, é contra Cristo. Quando Cristo abordou Paulo no caminho de Damasco, ele não disse assim, Paulo, Saulo, Saulo, por que persegues os irmãozinhos lá de Jerusalém? Porque me persegues, né? Exatamente. Então Jesus toma para ele. Então quando te ofender, você fala, não é para mim, é para Jesus. Você está ofendendo ao Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vai acertar as contas com você depois. Fatores positivos na evangelização, boa educação, sempre, semblante alegre, manter, né, a sua tranquilidade, não se deixar ofender, não se deixar atingir, e linguagem adequada, né, sem gírias, sem apelar para exemplos chulos e esdrúxulos. Por quê? No nosso dia a dia, a gente pode relaxar e ter uma linguagem mais, chamar para um apelido, uma coisa assim. Mas no evangelismo, você está no campo de batalha. É que nem um soldado que pega o seu armamento e esquece de pôr a correia em cima, né? E quando o chefe vê, dá um esporro terrível. Por quê? Se ele está numa situação dessa, sem aquela correia, e cai um companheiro dele e vai ajudar, o que ele vai fazer com o fuzil? Vai jogar no chão? Né? Aí, não vou nem dizer onde o Capitão Nascimento mencionou, né, que ele pode colocar também. Mas ele precisa estar o quê? Pronto. Então, tá aqui a correia, ele solta aqui, vai ficar mantido e consegue ajudar. E pegar rápido para se manter pronto, armado. Assim é o evangelismo. Se você não estiver atento e pesar as suas palavras, você vai entregar uma brecha para o adversário. É igual ir para a guerra, né? Sim. Deus deu uma maneira da pessoa tomar água ali. Você falou tudo, exatamente. Entendeu? E ele vai analisar o quê? O seu comportamento. Seu comportamento. Qual que você está vigilante, você está tomando água vigilante. É isso aí. Ou você está metendo a cara na água ali, você está sem... De acordo com a maneira que você visão se comporta, você está dando os indícios de como você está em relação ao momento. Você está distraído ou você está atento. Essa é a diferença. O distraído volta para casa. Volta para casa. Só você fica com bem menos pessoas, mas pessoas atentas. Pessoas que sabem o que estão fazendo. Tá ok? Exato. Então é isso aí que é método de evangelismo. Vamos seguir?